Olá, gente, eu sou Val Cabral e esse é o programa Olho no Olho, aqui pela TVI. Olha, estamos há pouco mais de uma semana do início permitido para as campanhas eleitorais e a gente tem observado algumas situações que já nos chamam a atenção. As pesquisas também têm mostrado alguns números que apresentam situações distintas para o histórico, sobretudo das duas cidades maiores do sul da Bahia, Ilhéus e Itabuna. Em Ilhéus há um movimento muito intenso, sobretudo de três candidaturas, né? Do Valderico, União Brasil, da Adélia, que é PT, PCdoB, na federação com o PV, e em Itabuna, lá também tem a candidatura de Bento Lima, do PSD e mais 8 partidos coligados. São três candidatos a prefeito em Ilhéus, que são competitivos, né? As pesquisas mostram um certo equilíbrio entre as três candidaturas, o que diferencia muito do que sempre ocorreu em Ilhéus. Porque, diferentemente de Itabuna, Ilhéus, com o ano da eleição, já sabia quem seria eleito e, invariavelmente, era isso que acontecia. Em Itabuna, muitas vezes a eleição acabou sendo decidida faltando 2, 3 dias. Já tiveram situações aqui de candidato com quase 60%, perdendo para quem tinha 4, faltando 3 dias para a eleição. Então são duas cidades irmãs muito parecidas, que se interligam por pessoas que transitam entre si. Por exemplo, você vê muita gente de Ilhéus em Itabuna, utilizando dos serviços, do comércio, da educação, da saúde, enfim, e você vê muita gente de Itabuna ocupando espaços demográficos de bastante numerosos, sobretudo em condomínio na zona norte. Então você vê muita gente de Itabuna e Ilhéus, e muita gente de Ilhéus em Itabuna. Mas os perfis das cidades, no que diz respeito à eleição, são diferentes. Itabuna, como eu dissera, é uma cidade que surpreende. Quando você menos espera, um candidato chamado Azarão, ou aquele cujas apostas não apontam como favorito, acaba sendo eleito, atropelando quem vinha durante todo o processo eleitoral em situação confortável. Em Ilhéus, a atual eleição tem, segundo as pesquisas, 3 fortes candidatos, né? Valderico, Adélia e o Bento Lima. Os 3 estão ali para e passos, muito próximos uns dos outros, às vezes variando quem está na frente, quem está no meio, quem está atrás, mas invariavelmente os 3 são competitivos. A eleição pode resultar favorecendo qualquer um dos 3. Não será surpresa do primeiro ao terceiro, quem quer que seja o vitorioso nesse processo eleitoral de Ilhéus, que não vislumbra, como anteriormente, uma perspectiva mínima de se apostar naquele que efetivamente será eleito no atual momento. Em Itabuna acontece diferente, né? Itabuna nós temos, segundo as pesquisas, um resultado confortável para o atual prefeito em sua pretensão de reeleição. Diga de passagem, nos 114 anos da cidade, do município, Itabuna nunca teve um prefeito reeleito. Ocorre que todas as projeções, no que diz respeito às consultas de pesquisa dos mais variados institutos, apontam uma certa facilidade ou um momento confortável para Augusto Castro. O Pancadinha, o deputado estadual Pancadinha, vem em segundo lugar, e depois vem o Isaac Neri em terceiro lugar. Em quarto lugar tem o Chico França, e em quinto e último lugar, porque são 5 candidatos, a professora Cleonice Monteiro, que é a única candidata concorrendo aí pelo gênero feminino nessas eleições em Itabuna. É claro que qualquer prognóstico neste momento pode dar com os burros na água, né, por conta desse histórico de Itabuna. Mas nunca houvera, em período anterior, uma situação tão favorável para um prefeito que tenta ser reeleito. Em momentos anteriores, nós tivemos aqui situações de polarização. Ou era Geraldo contra Fernando, ou era Jussara contra Azevedo, ou era Azevedo contra Vânia. Enfim, você tinha sempre ali uma situação. Até quando possuía a eleição mais de 2, 3, 4 candidatos, havia uma convergência do eleitorado para 2 concorrentes. Sempre foi assim. Não me recordo
de situação diferente em qualquer que seja a eleição anterior à atual. Sempre dois candidatos disputavam a hegemonia do voto. Já tivemos situações, por exemplo, de três candidatos. Parece que na eleição de 2008, alguma coisa assim, 2008, 2012, onde estavam três candidatos disputando, muito próximos uns dos outros. Nós tínhamos ali Jussara, do PT, Capitão Fábio, do PMDB, e o Capitão Azevedo, do DEM, que hoje é União Brasil. Os três estavam já entrando na semana da eleição em situações muito parecidas, né, no chamado empate técnico nas pesquisas eleitorais. Mas, para surpresa geral, inclusive dos seus próprios cabos eleitorais, do seu staff, da coordenação e do marketing do capitão Fábio, ele decidiu, há 2 dias da eleição, desistir da candidatura e apoiar Jussara. E Azevedo, que vinha em terceiro lugar, acabou sendo beneficiado disso porque a comunidade não recebeu bem essa decisão repentina, né, e surpreendente do capitão Fábio. Ele que houvera declarado dias antes que tentavam cooptá-lo com promessa de dinheiro que faria ele ficar confortável para o resto da vida, vivendo de luxo, de glamour e vivendo bem. E acabou abdicando da sua candidatura, que era competitiva, estava ele e Jussara, às vezes ele na frente, às vezes Jussara na frente, mas ambos no chamado empate técnico. Mas não sei se como consequência da declaração anterior, eu sei que ele desistiu da candidatura e isso teve a consequência dramática, tanto para ele quanto para a Jussara. Para ele, porque 2 anos depois, ele que era deputado estadual tentou se reeleger e teve a votação vertiginosamente pífia, perdeu a reeleição. E 2 anos depois tentou ser vereador e não teve 1/3 dos votos necessários para se eleger vereador. É um político que vinha de uma candidatura de deputado estadual. Já a Jussara perdeu a eleição. Perdeu com a votação de 12 mil votos, mais ou menos, de vantagem para o capitão Azevedo, que foi quem acabou sendo eleito. Na eleição subsequente, coisa parecida voltou a acontecer, né? O Vânia era vereador, nunca Itabuna tinha eleito prefeito alguém que era no mandato vereador, e para surpresa geral, né, havia ali uma disputa e o Vânia era o terceiro. O Vânia acabou ganhando a eleição, e isso faltando 4 ou 5 dias de divulgado pesquisas que ele estava em terceiro lugar. Então Itabuna é uma cidade sujeira. Itabuna é uma cidade que está sempre aprontando. Itabuna é uma cidade que quem quiser apostar naquilo que está sendo apresentado nos tempos atuais pode dar com os burros na água, porque o resultado nem sempre é aquilo que as pesquisas apontam. Os institutos aqui têm um problema muito sério, né? Eles normalmente não acertam. Mas a gente está vivendo já quase 10 dias da campanha e já dá para a gente ver mais ou menos o tamanho de cada candidatura. O Chico França e o Isaac Neri estão tendo dificuldade de colocar pessoas na rua. As visitações dele no comércio, em algumas vias públicas da periferia, tem sido em quantidade muito diminuta quando comparada à capacidade de mobilização que possuem tanto o Pancadinha quanto o Augusto Castro. Ambos disputam ali uma hegemonia no que diz respeito à quantidade de cabos eleitorais, de militantes, de aliados em suas caminhadas pela cidade. Mas o que nós também temos observado é que isto não significa que o Chico e o Isaac estejam como cartas fora do baralho. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, até porque todos que se elegeram, surpreendendo aqui os prognósticos, eles também tinham dificuldade de colocar a gente na rua. Então, colocar a gente na rua, muitas vezes, advém de condições que são do aparelhamento de campanha. O deputado Pancadinha, ele tem na sua coligação partidos que mobilizam pessoas, como, por exemplo, o MDB, né? O PMN, parte do PT que está apoiando ele. Então, ele tem uma certa facilidade de regimentar e de mobilizar pessoas para estarem consigo nessas caminhadas que são realizadas cotidianamente em Itabuna. O prefeito Augusto Castro, como todos os prefeitos, tem facilidade maior de mobilização, porque estão sob sua aba pessoas ocupantes de cargos comissionados e que vão ter que ajudar o prefeito, porque senão
eles perdem esses cargos na eventualidade da oposição ser eleita. Então eles são quase que condicionados, eles não são obrigados a irem. Eu vejo muita gente dizerem, muitas pessoas dizerem que o prefeito está obrigando aí. Não, não há uma obrigação. Não há. Eu, pelo menos de todos que eu já vi, né, eu já passei por muitas eleições e quase todos eram da minha oposição, né, efetivamente eu só ganhei uma eleição em Itabuna. Só uma, todas as outras eu perdi. Mas sempre participei, gosto de participar de tudo. Eu vou em todas as candidaturas, em todas as caminhadas, em todas as convenções. Eu evito convenções do PT por uma questão da hostilidade que normalmente eu sofro da turma do PT, do PCdoB. Normalmente eu evito participar, sobretudo de convenções de partido de esquerda, porque eu sou da direita e não suporto a esquerda, e a esquerda não me suporta. E até para me preservar, por uma questão de segurança pessoal, eu evito esses ambientes, mas sempre tem pessoas minhas lá. Sempre eu tenho pessoas que passam informações sobre o andamento, sobre como as coisas estão transcorrendo, e por isso é que eu tenho facilidade de informar sobre os acontecimentos. Mas o fato é que o Pancadinha e o Augusto têm melhores condições de mobilização de pessoas para os acompanharem em suas caminhadas, né? Dificuldade essa que tem o Chico França e o Isaac. Mas a gente também não pode descartar a possibilidade desses chamados azarões surpreenderem no resultado final. Porque, como eu disse anteriormente, a história de Itabuna mostra isso. Eu tenho até falado, como eu falei lá atrás, há coisa de 15 anos atrás, eu falei bem assim, olha, Augusto ainda vai ser prefeito de Itabuna. E ele é prefeito atualmente, candidato à reeleição. Estou dizendo aqui que Isaac ainda vai ser prefeito de Itabuna. Não creio que vai ser agora, embora não esteja descartado. Não apostaria em ele ser eleito agora, ou seja, não vai ser o próximo, vai ser o futuro. Ele vai ser prefeito, aí não tenho dúvida. Ele tem uma história bonita, é um jovem oriundo de família pobre, né, que tem no seu histórico uma capacidade extraordinária de resiliência. Ele que passou num concurso de policial militar bombeiro, e depois como policial ele estudou para ser enfermeiro, e depois de ser formado enfermeiro, ele estudou para ser médico, e ele sempre escola pública, e hoje ele é médico. Esteve já em algumas situações concorrendo à candidatura de prefeito, de deputado federal, e sempre com votações expressivas, sempre pontuando muito bem. Em todas as pesquisas ele está com os seus 2 dígitos. É um jovem simpático, carismático, meio estovado, meio assim, tipo, estourado, né? Sem papas na língua, que é o grande defeito, que eu acho que é a deficiência de Isaac, está justamente nele ter língua afiada, né? Ele não tem 2 conversas com ele, ele tem umas colocações um pouco ásperas, né? Para, tipo assim, uma conciliação com os adversários, um ajuntamento de grupo. Tanto é que ele é candidato de um partido só. Ele, de todos os candidatos, incluindo aí a Cleonice Monteiro, ele é o único candidato que não tem coligação. Todos os outros têm coligações, né? Augusto tem 13 partidos, o Pancadinha tem 7 partidos, o Chico França tem no mínimo 2 partidos, e a Cleonice tem 2 partidos, e o Isaac só tem o PDT. É o único candidato que não convergiu para si uma coligação com mais de um partido, né? Ele está lá somente com o PDT, o que não significa dizer que ele seja carta fora do baralho, mas tem sua dificuldade. Mesmo assim, ele pontua bem nas pesquisas. Pontua bem, algumas pesquisas colocam ele em quarto lugar, outras pesquisas colocam ele em terceiro lugar, mas está bem. Está bem situado ali entre os candidatos que são preponderantes para nos fazer acreditar que pode surpreender. Acho que o Chico França, talvez de todos os candidatos, seja o que poderia estar melhor, por conta do bolsonarismo, do eleitor de direita. Ele tem um partido que tem boas inserções, que é o PL, é o maior partido, né, de todo, é o maior tempo de televisão quando colocado partidos isolados. Um partido que tem recursos, né, para a realização de uma campanha boa, com grande mobilização de pessoas. Tem perspectiva do próprio ex-presidente Jair Bolsonaro, via Itabuna, indicá-lo como seu candidato a prefeito, o que significa dizer que há uma perspectiva de votações expressivas para o Chico França, considerando o fato de que o Bolsonaro, onde quer que esteja indo, sempre carrega consigo uma possibilidade extraordinária
de persuasão, de convencimento aos seus adeptos, aos seus aliados votarem em quem ele pede. É óbvio que por ter tido em média 50 mil votos para presidente há 2 anos atrás aqui em Itabuna, não significa dizer que esse eleitorado vai votar em quem ele quer, até porque eu sou eleitor de Bolsonaro, votei em Bolsonaro e não vou votar no candidato de Bolsonaro, não vou votar no candidato de Bolsonaro por mais que ele peça. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Mas é claro que talvez eu esteja, dentre os bolsonaristas, no campo minoritário. Pode acontecer dele convencer uma maioria. Mas, independentemente deste fato, é possível que no mínimo 10 mil pessoas optem em votar em quem ele vai pedir uma vez vindo a Itabuna. O que significa dizer que o Chico passa a ser um candidato forte. Mas, por enquanto, não. O Chico França ele tem uma candidatura insossa. O discurso dele é trivial, é aquilo que você espera ouvir dos demais candidatos. Ele não nacionalizou a eleição, que seria a alternativa para ele, né? Aquela disputa Lula e o Bolsonaro, que normalmente é empreendida na maioria dos municípios onde o PL e o PT disputam. O PT não disputa aqui, mas apoia o candidato do PSD, o Augusto Castro. Então, só restaria para o Chico França a nacionalização da campanha municipal. Ele não fez isso ainda, né? Ele fica falando de ruas esburacadas, mal iluminadas, que são questões normalmente exploradas por todos os candidatos a prefeito, que não são da órbita ideológica. Então o Chico França ele está ainda, né, engateando ali. Ele, não sei, acho que faltou um marqueteiro, faltou alguém sinalizar para ele que o caminho que ele está trilhando até agora é equivocado, né? E se ele permanecer aí, ele vai sair dessa eleição com votação inexpressiva. Mas a perspectiva dele é promissora em função dessa possibilidade do Bolsonaro via Itabuna, o que significa dizer que a cinquentenária vai ficar pequena para a multidão de bolsonaristas que gostam do candidato. E é inevitável que ele vai sim persuadir uma boa fatia do seu eleitorado para votar a favor do Chico França. O Isaac, ele depende muito dele. O Isaac não tem por si ou atrás dele alguém que possa sinalizar uma perspectiva de redirecionamento do eleitorado a seu favor. Isaac é Isaac. Isaac Félix Júnior, quer dizer, o que é o dono do PDT na Bahia, é itabunense ele, é o deputado Félix Júnior, não tem influência na cidade. Não tem. Eu diria que a capacidade dele ajudar eleitoralmente o Isaac é de quantidade insuficiente para encher um ônibus. Não tem. Não tem influência nenhuma em Itabuna o Félix Júnior. O pai já não tinha, já foi prefeito de Itabuna, imagine o filho. Então o Isaac conta consigo mesmo. É ele, os amigos dele. O PDT também é um partido nanico, é um partido que não enche um fusca de militância. Então o Isaac está sobrevivendo da sua capacidade própria de persuasão, de convencimento, de mobilização. Mas ele tem um histórico muito bonito, muito atrativo. Ele tem algumas ideias um pouco estapafúrdias, outras que são convincentes, mas ele está vivendo dele. Não tem ninguém, né, diferentemente das outras candidaturas. Por exemplo, a professora Cleonice, que é da Federação PSOL e Rede, ela tem com ela algumas lideranças, né, que convergem para si um número bom, né, de militância. Os próprios partidos, Rede e o PSOL tem aqui em Itabuna núcleos de militantes que não são muitas pessoas, mas creio que em quantidade vertiginosamente maior do que o PDT. Então a Cleonice vive, por exemplo, de ser a candidata de Marina Silva, que já teve votações expressivas aqui em Itabuna, né? A ministra Marina Silva. Né? O pessoal tem lá um histórico de partido áspero em suas posições de esquerda, e é claro que tem aqui também o seu contingente de admiradores, deve fazer uma campanha um pouco consistente, embora no meu entendimento o quinto lugar de Cleonice é o que lhe restará, né, na perspectiva das votações em 6 de outubro. O Pancadinha tem sim, é competitivo. Não está descartada a possibilidade, embora as pesquisas coloquem ele com quase da metade dos percentuais do Augusto. Agora, uma coisa interessante nesse contexto. Qualquer pesquisa que fosse realizada há 2 meses atrás, colocaria Pancadinha à frente
um pouco à frente do Augusto Castro. Eu vi algumas pesquisas de 2 meses atrás, né? O Pancadinha estava ali com, às vezes 5, às vezes 7 e às vezes 3%. E todas as pesquisas que eu vi há 2 meses atrás, Pancadinha na frente de Augusto. Mas aí depois do Itapedo, depois de algumas obras iniciadas, depois de muitas praças requalificadas, depois de muito asfalto na cidade, depois da realização das convenções, depois da aglutinação da maior coligação da história de Itabuna, depois do apoio ostensivo do governador Jerônimo, do apelo do time de Lula, da adesão de partidos como o PCdoB, o próprio PT, e isso tudo acabou fazendo com que o Augusto ultrapassasse, né, o Pancadinha nesses percentuais de pesquisas e de maneira vertiginosa. Né? A última pesquisa que eu vi, o Augusto já estava com mais da metade dos percentuais, mais de 50%, enquanto que o Pancadinha estava ali entre 23% a 27%. A gente sente isso na cidade, né? Se você observar o perfil do eleitorado de Itabuna, é um perfil da direita e conservador, sempre foi assim. Mesmo quando a esquerda elegeu o prefeito, e foram duas às vezes, Geraldo, sempre Geraldo, mas Geraldo não tem essa conotação ideológica. Geraldo é gangster, Geraldo é quadrilheiro, Geraldo pode estar num partido de direita, num partido de esquerda, tanto que hoje ele está macumunado com o Assemineto apoiando o Pancadinha. Geraldo não é petista, Geraldo estava no PT. Né? Geraldo não é de esquerda, Geraldo estava ao sabor das circunstâncias em decorrência de que todo esse período que ele passou na política, ele foi empurrado pela chamada onda vermelha, né? O lulismo, o petismo, né? O PT na Bahia há 20 anos já aí comandando, né? O PT nacional com Lula com 3 mandatos, Dilma, enfim. E aí o Geraldo, como foi fundador do partido aqui, um dos fundadores, ele acabou sempre sendo beneficiado por essa onda, sabe? No momento inicial ele teve brilhos próprios, eu mesmo fui fã dessa coisa, entendeu? Eu achava que ele era a pessoa que ia resolver os problemas de Itabuna, né? Mas não demorou muito para a máscara dele cair, e a ideia é que, apoiando o Pancadinha, talvez tenha sido este um dos motivos do Pancadinha ter caído nas pesquisas. Porque Geraldo é aquele tipo de candidato, de líder, que dá 1.000 votos, né, a qualquer candidato. E com certeza ele vai dar para o Pancadinha no mínimo 1.000 votos. Né? Ele tem esse poder de liderança, afinal de contas ele já foi prefeito 2 vezes, foi deputado estadual 1 vez e deputado federal 3 vezes. Candidato derrotado algumas vezes, tanto a federal, estadual quanto prefeito, mas tem lá os seus liderados. Então ele passa tranquilamente 1.000 votos para a Pancadinha, embora não tenha capacidade de eleger vereador e nem de se eleger vereador, mas ele passa 1.000 votos. Ocorre que ele tira 3.000, 5.000 votos, né? Basta ver nas caminhadas. Ele esteve no bairro ontem, que foi uma coisa melancólica. Geraldo hoje é um cara repugnado pela comunidade de Itabuna, porque Itabuna sabe que ele é gangster. Então a dificuldade do Pancadinha em emplacar são as pessoas com as quais ele tem convivido nessa eleição. A maioria está com ele, ou boa parte está com ele, porque não teve abrigo no governo de Augusto. Ou porque já esteve no governo de Augusto e foi por alguma razão exonerado. Então, quem acompanha Pancadinha são militantes da política, profissionais da política, pessoas que estão com ele por conta de que não estiver espaço com Augusto. Isso é um fato, a maioria. E as pessoas do eleitorado da periferia do povão, que esse é o apelo, né? Ele é chamado como príncipe do gueto, é a turma que vota do pancadão, que gosta dos paredões, que gosta, né, das festas, do reggae, do rock, do axé, né, do arrocha. É a turma, né? E não é a maioria, não é a maioria. A maioria do povo itabunense é um povo conservador, né? Muito dificilmente Pancadinha vai ter eleitor a mais de 5% nas chamadas igrejas tradicionais. Não creio que ele tenha voto na Igreja Universal, na Igreja Assembleia de Deus, na Batista, na Adventista, na Quadrangular, na Presbiteriana. Não acredito que nas chamadas igrejas tradicionais, mesmo aquelas que são neopentecostais, que Pancadinha tenha influência sobre seus membros, sobretudo sobre seus líderes. Não creio, até porque não está acontecendo isso.
Pancadinha tem sim apoio de alguns pastores de igreja de 20 membros, 30 membros, a maioria são pastores mercantilistas, venais, enfim, que também não tiveram abrigo nas outras candidaturas. Então, mas, no geral, o chamado eleitor conservador tem uma rejeição muito grande, né, no eleitorado do Pancadinha, como também de Augusto. Augusto é mais beneficiado que está no poder, né? Então, muitas igrejas, a começar pela Universal, apoiam Augusto, mas porque motivos que nós sabemos que são ligados à questão de ocupação de espaço, do uso, né, do bem público, dos recursos públicos, em benefício de alguns pastores, que é natural. É normal, todo prefeito, todo governador, todo presidente acaba sendo mais atrativo para esse conjunto, né, esse segmento do eleitorado conservador. Portanto, as pautas também acabam favorecendo. O que dificulta muito Augusto é ele estar com o apoio do PT e PCdoB, né, que são partidos cujas pautas são antagônicas ao que pensa o eleitor da direita, né? Por exemplo, pauta de casamento gay, pauta de liberação das drogas, enfim, algumas pautas, ensino de gênero, algumas pautas que não combinam com o que pensa o eleitorado conservador. E por conta deste fato, esse segmento não vota em PSOL, em PT, PCdoB, e nem quem é apoiado por eles, né? Isso é um fato. Mas o eleitorado da direita acaba sendo dividido, né? Boa parte vai para Augusto Castro, por questões que eu narrei, mas tem aí dois candidatos que são muito ligados a esse segmento, né? Que é o Chico França, mais, né, é natural que ele seja o mais preponderante nesse contexto do eleitorado de direita, porque ele é do PL, ele é bolsonarista, ele é o candidato de Bolsonaro em Itabuna. E tem outro bolsonarista, que é o Isaac Neri. Todo mundo sabe que Isaac Neri fez campanha para Bolsonaro, é bolsonarista. Então o Isaac é outro que... Eu acho até que se Isaac estivesse no PL, o PL estivesse hoje numa condição muito melhor de aceitação popular. E o próprio Isaac. Mas por alguma razão o PL decidiu pela candidatura de Chico, que é um candidato insosso. Não emplacou, não tem discurso contundente, ideológico. Acho difícil mesmo a condição de Chico França, embora eu sempre tenha declarado que ele tecnicamente seja talvez o melhor candidato, tecnicamente falando. Mas na política, essa questão de qualificação talvez seja o que menos importa para o eleitorado. O candidato que é popular e populista, ele acaba tendo condições mais favoráveis de ter sucesso. Portanto, eu acho que, em linhas gerais, Ilhéus de Itabuna tem essa realidade. Ilhéus, diferentemente de todas as eleições que antecederam as atuais, está com 3 candidatos que são competitivos. Pode dar um dos 3. O Valderico Júnior, a Adélia Pinheiro e o Bento Lima. Os 3 candidatos são competitivos. Pode ir lá eleger um dos 3. Os 3 têm apelos, né? Os 3, por exemplo, o Valderico. O Valderico tem como seu líder e como seu alavancador de candidatura o ACM Neto, que em Ilhéus teve uma votação também muito grande. E tem também o Jabes Ribeiro, que está ali apoiando. Jabes Ribeiro, que desistiu da candidatura quando estava liderando as pesquisas. Ele, por alguma razão, ele desistiu e está apoiando o Valderico, né, que também tem uma coligação muito consistente em Ilhéus. Então, Valderico não é carta descartada. A Adélia Pinheiro é candidata do PT. O PT tem em Ilhéus um histórico de ojeriza. As pessoas de Ilhéus não gostam do PT. Mas tem o apelo do Lula, do lulismo, né, do governador Jerônimo. Então, a Adélia tem consigo o chamado time de Lula, né, o time do PT. Então, quem é desse eleitorado, é normal que favoreça a candidatura da Adélia e, por conta deste fato, ela também é competitiva. Já o Bento Lima tem apoio do maior líder da atualidade em Ilhéus. Se por um lado Marão tem uma rejeição que não é pequena, por outro lado ele tem uma aceitação que é muito maior do que todos os outros líderes, colocando inclusive Jerônimo, Lula, o Jabes, o Marão, ele é de um comportamento bastante empático com a população. O povo de Ilhéus gosta do Marão. O Marão é um fanfarrão, é um cara carismático, simpático, ele tem uma sinergia fácil com a população e as pessoas não estão votando no Bento, embora o Bento seja o técnico, seja quem realmente planejou, organizou tudo que tem de avanço em Ilhéus. Mas o político, o popular e o populista é Marão. Então as pessoas estão votando em Marão.
Quando vai, vou votar no Bento. Aí, mas por quê? Por causa de Marão, né? Por conta da gestão. Porque se você for observar a história de Ilhéus, Ilhéus é uma cidade antes de Marão e é outra cidade durante e depois de Marão. Isso é um fato incontestável. Ilhéus hoje está melhor acolhedora, mais próspera, mais bonita, urbanisticamente falando está mais bonita, avançou bastante. Ilhéus está uma cidade realmente com cara de capital. É uma cidade que talvez seja uma das mais bonitas na atualidade no norte e nordeste do Brasil. E por conta destes fatos, o Bento também é competitivo, pode dar um dos 3 candidatos. Aqui em Itabuna, nós temos 5 candidatos, sim, né? Nunca, como eu dissera antes, houve uma situação mais favorável para uma reeleição do que no tempo atual. Isso não significa dizer que Augusto vencerá, porque Augusto tem errado muito. Augusto tem uma equipe de governo que é muito ruim. Augusto não tem um secretário para você falar bens a Deus. Todos são medianos, do nível médio para baixo. Não tem nenhum que se destaque. Mesmo em governos ruins, né? O Vani foi um governo muito ruim. Mas teve, por exemplo, o Roberto José na FIC, que deslanchou, né? Foi muito bom, talvez o melhor presidente da FIC de todos os tempos. Fernando Gomes teve um governo ruim também, mas tinha o professor Gustavo Lisboa, secretário de Educação, que até hoje é unanimidade, o melhor secretário de Educação da história de Itabuna. Portanto, você teve na história de Itabuna prefeitos que foram ruins, mas que tiveram um secretário que sobrepujaram essa situação. No caso de Augusto, Augusto é que é bom. Augusto é carismático, Augusto é influenciador, ele converge para si condições favoráveis de captação de recursos, talvez seja o maior lobista na municipalidade e na história dos municípios na Bahia, mas ele não tem por trás, ele não tem consigo um secretariado bom. É muito ruim o secretário de Augusto, eu não quero aqui descrever algumas, até por conta de não achar necessário, mas eu asseguro que ele não tem um secretário no estilo bens a Deus. Todos são de médio para baixo, sem exceção. O candidato a vice dele, o Júnior Brandão, é de uma família tradicional, uma pessoa digna, honrada, séria, ética, honesta, militante já de muitos anos na política, já teve irmão prefeito, tio vereador, já teve pai vereador, tio vereador, de uma família tradicional aqui em Itabuna, mas não acrescentou muita coisa eleitoralmente falando, na candidatura de Augusto, embora eu seja favorável ao nome dele na chapa, porque dignifica a chapa majoritária. Mas não seria ele o nome, porque não acrescentou. Ele é do PV, partido hoje inexpressivo Itabuna, não vai eleger vereador, sem condição nenhuma de eleger vereador, ainda que o próprio Júnior fosse candidato. Não agregou, porque já era, né, o PV já era, veio a reboque da Federação PT, PCdoB e PV, e o Júnior já era de casa, então não acrescentou absolutamente nada. A chapa majoritária do PSD é exclusivamente Augusto Castro. A conotação Júnior Brandão é mais por uma questão de inserir na chapa seriedade, né? Uma pessoa que é boa, é um cara bom, é um político bom, é um político sério, o Júnior Brandão. O Pancadinha tem como vice o Diego Pitanga. Diego Pitanga é um fanfarrão também. Pensa num cara legal. Eu gosto do Diego. Mas não acrescentou muita coisa também. Para dizer que não teve nenhum acréscimo, botou o MDB, sabe? Que já iria para a pancadinha em qualquer situação, porque o MDB na Bahia tem proprietário, não tem direção, né? O Futura, que é o presidente, é um zero à esquerda, né? É um presidente rainha da Inglaterra, não manda em nada. Quem manda no MDB é Gedel Vieira Lima, que tem o seu escudo no irmão Lúcio Vieira, que é quem protagoniza, é quem negocia, é quem articula, é quem argumenta, é quem está inserido no dia a dia do fazer MDB na Bahia. Né? Não conta, o Futuca, que é o presidente, não conta. Então qualquer um que o Lúcio pusesse como vice do Pancadinha, seria o nome do MDB. Não é o nome de si, não acrescenta, embora Diego Pitanga tenha sido um vereador, um candidato a vereador com votação expressiva, mais de 1.400 votos, chegou a assumir o cargo na condição de suplente do PT, mas não acrescentou, ele por si só não acrescentou. Acho que ele teria dificuldade também de se eleger vereador,
Mas é uma figura simpática, agradável, pirotécnica, é na dele, ele não vai para confronto com ninguém, com exceção de uma certa feita ter brigado com o Ney Bahia, mas por conta de um recurso de requalificação da Praça do Barro Lamanto. Mas fora isso aí, o histórico de Diego Pitanga sempre foi da Boa Praça, né? Um cara gente boa, né? Mas que não acrescenta eleitoralmente muita coisa, Pancadinha. Pancadinha depende aí de Gedel Vieira Lima, do Geraldo Simões, que o povo chama de cabeça de pitu. Depende de alguns nomes que na política não tem tido boas inserções no quesito aceitação popular. Então, Pancadinha teve um momento muito positivo na eleição, tem caído vertiginosamente, até por conta desse compadrio que ele tem com pessoas de ojeriza enorme em Itabuna, a citar o próprio Geraldo e o próprio Lúcio. Lúcio foi candidato a federal da última vez aqui em Itabuna, teve 47 votos apenas. Então não é uma liderança em Itabuna. Ele tem um partido. A única importância que Lúcio Vieira Lima tem em Itabuna é de ser irmão de Gedel e ser dono do MDB. Fora isso aí, voto que é bom nada. Talvez até se botasse a ex-vereadora Charliane Souza como vice, fosse mais pertinente, por conta dela ser mulher, já foi vereadora, ela é boa de conversa, é uma figura simpática. Eu acho que Charliane contaria mais, e ela é do MDB. Charliane seria mais propícia a alavancar uma votação mais favorável ao Pancadinha do que o Diogo Pitanga, né? O Isaac e o Chico, os vices também não ajudam muito, não ajudam, né? Eles vivem deles, né? Eles não têm, assim, fora o que se poderia considerar como alavancador das candidaturas, ele não tem, domesticamente falando, ninguém que os conduzisse a uma votação mais expressiva, além do tamanho que eles já possuem. O Chico, o bolsonarismo, o voto da direita, da extrema-direita, o próprio Jair Bolsonaro, que são as armas que ele possui para vencer a guerra. E o Isaac é ele mesmo. Portanto, não estou repetindo o que eu falei, é só dando uma apanhada geral em função do que eu estou vendo, né, das eleições majoritárias em Itabuna. Nas eleições proporcionais, ou seja, eleições para vereador, nós temos uma realidade que coloca alguns partidos com as chamadas cartas carimbadas, né? Ou seja, invariavelmente você não vai ter muita mudança no que se apresenta como possíveis resultados para a vitória de candidato a vereador. Eu vou citar alguns partidos aqui. PSD. PSD, e eu primeiro quero ressaltar de que partido nenhum vai eleger mais do que 2 vereadores. Nós devemos ter aqui em Itabuna, no mínimo, 14 partidos elegendo vereador na primeira rodada. Dentre esses 14 partidos, você vai ter aí tranquilamente uns 4 partidos já elegendo 2 vereadores na primeira rodada. O que significa dizer que vão sobrar somente 3 vagas para a segunda rodada, né? Então, muito possivelmente, nós não vamos ter uma terceira rodada em Itabuna, porque na segunda rodada as 3 vagas já serão ocupadas por partidos que não estão entre aqueles que eu citei aqui, que poderão fazer 2 vereadores. Então, nós teremos uma situação aí diferentemente das eleições anteriores, embora na eleição de 2020 o PL tenha eleito 3 vereadores, mas a realidade era outra. O partido poderia lançar 32 candidatos. Hoje os partidos só podem lançar no máximo 22 e ainda assim a maioria não emplacou esse quantitativo. A maioria está aí com 17, 16, 18 candidatos, sem contar o fato de que muitos que saíram do dia 6 de abril com perspectiva de 22 candidatos chegaram na convenção no mês de julho e agosto com um número reduzido de 1 ou 2 desse quantitativo, e até agora o final de agosto ou início de setembro nós teremos algumas evasões de candidaturas, o que significa dizer que no dia 6 de outubro pouquíssimos partidos vão estar com 22 candidatos. E a falta de um candidato pode significar 10, 20 votos a mais, né, do que seria necessário para a eleição de um vereador ou de um segundo vereador. Porque o terceiro vereador não creio. Se tem um partido que pode eleger 3, paradoxalmente é o PL.
Se o Bolsonaro vier aqui, ele pode influenciar aí seus 10, 12 mil votos para o PL nas eleições tanto majoritárias quanto proporcionais, e isso vai fazer com que o PL possa sim eleger no mínimo 3 vereadores. Mas essa é uma conjectura que a gente faz que somente o resultado das eleições vão poder confirmar e revelar. Então, no PSD, nós temos uma situação de alguns fortes candidatos. Lá deve eleger 2, né? Eu apostaria no Erasmo, que se não deve ser o segundo mais votado em Itabuna. Erasmo, ele está com um conjunto de apoiadores muito grande, a campanha dele é consistente. Acho que Erasmo Ávila, atual presidente da Câmara, deve ser o segundo vereador mais votado em Itabuna. E ali na cola dele o Sivaldo. Acho que os demais candidatos vão ter dificuldade de empreender uma surpresa de resultado no PSD. Só elege 2 lá. Hoje eu apostaria em Erasmo Ávila e em Sivaldo. O PL, eu vou deixar o PL por último, porque PL, PP e Avante são os únicos 3 partidos de Itabuna que podem eleger vereador com 600 e poucos votos na primeira rodada. E você não tem nesses 3 partidos nomes que você possa colocar como este carta marcada, este é imbatível. PL, Avante e PP são partidos que vão cada um eleger 2, mas que você não tem hoje quem serão eles. Quem possivelmente estará entre aqueles que serão eleitos. Esses 3 partidos têm essa particularidade. Mas o republicano, que é o Partido da Igreja Universal, cujo presidente é José Carlos Trindade, ele tem 22 candidatos, deve eleger 2 candidatos, né? E tem 3 disputando 2 vagas. Você tem 2 vereadores concorrendo à reeleição, que são o pastor Francisco e o Ronaldão. E tem o Thales Silva, que foi secretário de Trânsito e Transporte, filho do meu amigo Zé Domingos, neto do meu querido amigo Domingos, Zé Domingo também, né? Pai, Zezinho é o filho, Zé Domingo é o pai, que já foi vereador aqui em Itabuna. Então, lá no Republicano, tem 3 candidatos disputando 2 vagas, o resto são coadjuvantes. O resto são candidatos que vão alavancar a votação para que o partido efetivamente eleja 2, e os 2 vão sair desses 3 que eu citei, fora um milagre aí que possa colocar um dos outros entre os 2 que serão eleitos. Dos 3 eu apostaria em 2, agora não sei dos 3 quais serão os 2. Acho que dos 3, repito, Pastor Francisco, Ronaldão e Thales Silva são os 3 que concorrem a 2 vagas no Republicano. PSB deve eleger de 1 a 2, né? E lá você tem cartas marcadas também. Lá a dúvida é se o Bruno Bileco terá mais votos do que Zé Alberto. Essa é a única dúvida. Mas se o partido eleger 2, são esses 2. O meu querido amigo Adão, que jura de pé junto que vai ser o mais votado, não creio que seja reeleito. PSB elege Zé Alberto, Bruno Bileco, o Bruno Bileco e Zé Alberto. O resto são favas contadas para protagonizarem a ópera bufa de serem cabos eleitorais, pagarem para serem cabos eleitorais desses 2 candidatos. Você tem também a Federação PT, PCdoB e PV. Notório o favoritismo do Manuel Porfírio. Efetivamente deve ser o mais votado da federação e entre todos os candidatos a vereador de Itabuna. Eu acho que todos os candidatos, 280 alguma coisa, acho que o Manuel Porfírio vai ser o mais votado. Recentemente ele fez uma caminhada que foi gigantesca, maior do que todas as caminhadas de prefeito que eu já vi até agora. Então o Manuel Porfírio deve ser o mais votado, até porque ele absorve a seu favor todos os anti-geraldistas do PT. Quem é contra Geraldo no PT tem uma tendência natural de votar em Manuel Porfírio, porque foi ele que derrotou o Geraldo. O vereador derrotou o ex-vice-líder nacional do PT, que era uma figura, uma persona não grata dentro do próprio partido que ele fundou, e isso está beneficiando Manuel Porfírio. Deve ser o mais votado. Então a federação elege 2. Elege Manuel Porfírio e eu apostaria aí numa disputa acirrada de 3 candidatos disputando a vaga. O Rubens Cel, que tem a favor o apoio do deputado líder do governo da Assembleia, o Rosenberg Pinto, que foi quem propiciou uma votação expressiva para o Diogo Pitanga na eleição anterior. E tem lá também os comunistas, ou pseudos comunistas, né, os considerados comunistas, a vereadora Ilmaci Oliveira, Vilma Ilmaci, ou o Paulinho do Banco, né?
Então o PCdoB tem 2 candidatos disputando uma das 2 vagas da federação e correndo por fora ou disputando com eles tem Rubencel. Desses 4 candidatos, o Manuel Porfírio é certo, é vereador reeleito. E tem 3 disputando uma vaga. Repito, a vereadora Irmaci, o sindicalista Paulinho do Banco e o ativista social Rubencel. Desses 3 sai mais um, dessa federação. A federação PSDB e Cidadania, ali o negócio tá feio o negócio ali, cara. Lá são 5 vereadores, embora um tenha desistido, que é o Cosme Resolve. Me parece que ele desistiu, né? Se não desistiu, está cometendo um despautério. Deveria, porque não tem chance nenhuma de ser reeleito. Mas lá tem o Luizinho da Saúde, lá tem o Solon Pinheiro, o Ricardo Xavier e o Alex da Oficina. Desses 4 saem 2, se é que eles vão eleger 2. É possível que lá elejam 2 vereadores, né? Os candidatos juntos lá vão eleger 2 vereadores. Então, desses 4, elege 2. Hoje eu apostaria em Ricardo Xavier, né? E correndo por fora os 3 disputando a vaga, que é o Alex da Oficina, o Luizinho da Saúde e o Solon Pinheiro. Acho que o favoritismo maior para Solon Pinheiro. Então, elege 2 dessa federação PSDB e Cidadania. Na Federação PSOL e Rede, a situação não está confortável, né? A Cleonice é uma professora, uma figura, né, conhecida na cidade, já foi candidata a vereadora, teve até votações expressivas, 600, 700 votos, mas nunca foi eleita. Ela é oriunda do PT, está protagonista hoje, né, como porta-voz da rede, que tem o PSOL como partido federalizado. Então, lá eles têm uma dificuldade enorme de eleger vereador. Eles têm chapa completa. Mas fora o professor Max e o Tiago Souza, o policial militar que é candidato a vereador, acho que não tem mais nome lá com votações que possam ajudar o partido a eleger vereador, né? A candidata também não está no contexto de ajudar no chamado voto do coeficiente eleitoral, né? Acho que eles erraram muito em não ter o Dinailton como candidato majoritário. Isto fez com que o partido tivesse dificuldade. Então, se lá a Federação Rede e PSOL eleger vereador, acho que vai se restringir a esses 2 nomes, o professor Max e o Tiago, os 2 ali disputando voto a voto quem será o eleito. Outros partidos, a gente aqui agora, quais seriam eles? Eu estou um pouco, a memória, né, lapso de memória, é óbvio, tem uma dificuldade, mas, por exemplo, Solidariedade, né? Lá deve eleger um vereador, a disputa lá é Rui Machado contra Didil. O PMN, lá deve eleger 1 ou 2 vereadores. Se eleger 2, os nomes já estão lá marcados, que são o Otto Matos e o Som, de Nailson, sobrinho do ex-prefeito, o falecido Fernando Gomes. PMN, se eleger 2 vereadores, são esses 2. O PRD, se eleger vereador, e é possível que eleja, eu apostaria lá no Edson Negócios e correndo por fora o Calazans, o advogado Calazans. Enfim, né, DC eu não creio que eleja ninguém. O MDB vai ter dificuldade de eleger, mas se eleger alguém é o Coronel Serpa, correndo por fora o Antônio, o Milton Gramacho. Enfim, esse em linhas gerais é o que eu imagino de uma próxima composição de vereadores e o que será a eleição majoritária em Itabuna. Quero agradecer a todos que têm sempre nos prestigiado com a audiência e desejar que fiquem todos com Deus, sem esquecer de que Jesus é o caminho, a verdade e a vida.